Olá, meu nome é Juliano Galina. Eu vou apresentar o trabalho sobre o comportamento fenológico de diferentes cultivares de framboeseira no oeste catarinense. A framboeseira Rubus idaeus, ela é um fruto da família das rosáceas e atualmente tem sido amplamente consumida em todo o mundo. O cultivo dessa frutífera a nível brasileiro, ele apresenta-se como uma atividade bastante promissora. Porém, a produção brasileira atual, ela não é suficiente para atender a demanda local. Mesmo tendo preços atrativos aos produtores, ela não tem sido suficiente para suprir a nossa demanda a nível nacional. Nos últimos anos, essa cultura tem despertado o interesse dos agricultores, principalmente agricultores de pequenas propriedades, buscando diversificar as atividades realizadas na propriedade e como uma nova fonte alternativa de renda. Porém, muitos deles têm parado na falta de informação sobre a cultura, principalmente referente à escolha das cultivares e o comportamento que estas venham ter a nível regional. Então, esse trabalho ele vem tentar sanar um pouco dessas dúvidas e tem como objetivo principal, então, analisar as características fenológicas em diferentes cultivares de framboeseira durante a safra 2020 e 2021. Analisar em que sentido, então? Analisando as variáveis fenológicas quanto à brotação, quanto à floração e quanto à produção. Esse estudo foi realizado durante a safra 2020 e 2021, em Pomar, da Universidade Federal Fronteira Sul, mais especificamente no campus Chapecó, e para tal foram utilizadas plantas de segundo ano. As parcelas elas foram divididas em diferentes tratamentos, onde o T1 representa a cultivar heritage, T2 a cultivar Autumn Bliss e T3 a cultivar Fall Gold. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com 8 repetições para cada tratamento. Neste caso, a adubação utilizada seguiu a recomendação do Manual de Adubação de Solos 2016 para a cultura da amora. A poda realizada foi conforme a recomendação de Rufato e Antunes, 2016, para culturas de ciclo reflorescente, que é o caso das três cultivares objeto desse estudo, e o método de condução utilizado foi o Cruz de Lorena invertido. A figura 2 nos traz algumas imagens referentes aos estádios fenológicos quanto à brotação, à floração e à produção, variáveis as quais foram mensuradas quanto ao número de dias inicial e final da brotação, inicial ao final da floração, inicial ao final da produção. Em resultados e discussões, a tabela 1 nos traz a fenologia das cultivares de framboeseira quanto aos aspectos de brotação, floração e produção durante o período do experimento. E aqui a gente já consegue perceber, então, uma similaridade entre as cultivares, né? Inclusive, iniciando e finalizando o período de brotação, floração e produção nos mesmos meses para ambas as cultivares objetos do estudo. E essa semelhança ela se justifica em virtude das 3 cultivares aqui utilizadas serem plantas de ciclo reflorescente ou produtoras de outono. Outra observação que pode ser feita na tabela, e comparando com a safra de framboesa a nível brasileiro, que normalmente ocorre entre novembro a março, a gente percebe que o estudo condiz com a realidade, sendo que a avaliação do estudo para esta variável de produção ocorreu de novembro a início de abril. Como conclusão, então, o estudo traz que o período de brotação para as cultivares avaliadas nas condições de clima e solo do oeste catarinense se concentra entre a última quinzena do mês de agosto até meados de outubro. Que o período de floração se estende por aproximadamente 150 dias e que o período de colheita se estende por até 138 dias.